Olá pessoal, meu nome é Rafaela Cordeiro, eu sou nutricionista, trabalho com reeducação alimentar e este é o Fica a Dica. Vim falar um pouquinho sobre bebida isotônica e pensando nisso eu trouxe algumas perguntas aqui muito frequentes aqui no consultório e eu vou responder uma por uma para vocês. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é isotônico. Isotônico é uma bebida à base de água, carboidratos, sais minerais e algumas vitaminas e é chamado assim de isotônico pois sua formulação é parecida com o plasma sanguíneo, o que facilita muito a sua absorção pelo nosso organismo. E é sempre importante lembrar que é uma bebida feita para atletas e esportistas e não para todo mundo. Então vamos à primeira pergunta. Qual a finalidade da bebida isotônica? Então, como eu expliquei, a finalidade dela é fazer uma reidratação do organismo dos atletas ou pessoas que praticam esportes especialmente de longa duração, esportes prolongados. Porque, como eu já disse, a formulação da bebida isotônica é parecida com a do nosso plasma, portanto, facilitando a utilização e o reaproveitamento pelo nosso organismo. Vamos para a segunda pergunta. Posso substituir água por bebida isotônica? Não, não podemos. Água é água e não tem substituto, Nenhum outro líquido substitui a água. Então, a bebida isotônica é para ser intercalada com a água no momento em que ela tiver indicação. Fora isso, a hidratação tem que ser feita através da água mesmo. Terceira pergunta. Qual a diferença entre se hidratar com água e com o isotônico? Bom, como eu já expliquei, O isotônico contém lá carboidratos, sais minerais e algumas vitaminas, e essa composição é muito bem aceita pelo nosso organismo. Então a diferença é essa. Em exercícios muito prolongados, há real indicação do uso do isotônico porque a facilidade de utilização desta bebida pelo organismo é maior. Então, por isso. Então, nessa hora, dependendo da necessidade, da indicação, o uso do isotônico vai ser mais bem utilizado pelo corpo. Mas como eu já expliquei, ele não substitui a água. Ainda assim, quando ele tem indicação de uso, a gente deve intercalar com a hidratação feita pela água mesmo, água pura. Quarta pergunta. Qual o momento ideal durante o treino para o uso do isotônico? Bom, como eu expliquei, exercícios prolongados. Então, exercícios que duram mais do que uma hora, que são prolongados ou com intensidade muito alta, já tem indicação do uso da bebida isotônica. Então, se você faz, por exemplo, corrida, triatlon, duatlon, ciclismo e facilmente passa de uma hora se exercitando, a partir desse momento você já pode utilizar a bebida isotônica para reposição das perdas dos sais minerais que acontecem através do suor, certo? Então, a indicação seria mais ou menos a cada 15 minutos, mais ou menos, beber uma porção de isotônico que vai girar em torno de 150 a 200 ml e, novamente, a próxima hidratação que seja água. Então, como eu já expliquei, intercala isotônico e água. A água não pode ser dispensada, ela apenas tem que ser intercalada com a bebida isotônica para facilitar a utilização desse líquido pelo organismo e fazer rapidamente a reposição das perdas dos sais minerais que acontece através do suor e que acontece muito e em grande quantidade em exercícios prolongados. Última pergunta e muito comum. Quero emagrecer, posso usar isotônico? Se você se encaixar dentro das recomendações de consumo que eu citei, que é o caso de esportes de maior duração, sim, você deve tomar mesmo que queira emagrecer, porque é uma questão de necessidade apenas. Portanto, pessoas que querem emagrecer e não praticam esportes prolongados, ou seja, que não têm indicação de tomar bebidas isotônicas, devem ficar atentos porque é uma bebida calórica. Porque o objetivo da bebida isotônica é esse, é ter os carboidratos, para poder fazer com que essa pessoa que pratica exercício prolongado se recomponha de energia. Então, não é bebida para tomar em substituição à água, em substituição a sucos ou em substituição a chás, por exemplo. Ela tem real indicação de consumo. É uma bebida com finalidade esportiva, certo? Então, quer emagrecer, Só deve tomar bebidas isotônicas
se realmente tiver necessidade. E aí a dica de uma bebida isotônica natural e mais barata, muitas vezes do que as propostas industrializadas, é a água de coco. Né? A composição dela é muito parecida também com a composição dos nossos líquidos corporais, portanto, facilitando a utilização pelo nosso organismo. Então, voltando na água de coco comparado ao isotônico industrializado, né, por ser uma proposta natural, ela pode sim ser utilizada, por exemplo, diariamente. Só não pode ser utilizada em grande quantidade, né? E muitas vezes pacientes, por exemplo, que têm algum problema renal ou até mesmo alguma hipertensão, às vezes um pouco mais severa, devem ter um controle de quantidade também por causa dos sais minerais presentes na bebida. Então, uma bebida natural, sem conservantes, né, com um teor calórico um pouco menor e que também é muito bem utilizada como repositor hidroeletrolítico. Então, se você aí está acostumado a tomar refrigerante, sucos de caixinha, chás prontos, que tal trocar por água de coco, né? Eu não estou dizendo que tem que beber água de coco o dia todo. Estou dizendo para trocar essas bebidas industrializadas pela água de coco, que é uma proposta muito mais legal e muito mais natural para o nosso organismo. Mas a água pura é necessária que a gente tome ela ao longo do dia, né? Ela não tem substituto, como eu já venho falando aí em outros vídeos anteriores. Então aqui agora vamos voltar lá nas calorias cheias e calorias vazias para fazer uma comparação. Vamos comparar então a água de coco e o refrigerante, né? Refrigerante, uma bebida que é cheia de... tem água, mas tem um monte de açúcar e inúmeros outros aditivos químicos que dão sabor, que dão cor, que dão cheiro à bebida, né? Além de fatores antinutricionais também. Já a água de coco, tem aí a parte da água composta aí com alguns carboidratos e também as vitaminas e os sais minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Então, são coisas que nem deveriam ter comparação, né? Mas que é preciso que a gente fique lembrando. Temos aqui, ó, a caloria cheia da água de coco e a caloria vazia do refrigerante. Então, para e pensa. Agora, muito importante sobre isotônico é o seguinte: quem não deve tomar ou quem não pode tomar, né? Como eu já disse, as pessoas que devem tomar isotônico são aqueles atletas e ou esportistas que fazem exercícios de longa duração. Se você faz exercício com até 1 hora de duração e nem é tão intenso assim, só a água se torna suficiente para fazer a reposição da perda hídrica do nosso corpo, certo? Então, pessoas que não se exercitam, por exemplo, não têm a mínima necessidade de usar bebida isotônica. Outro público que não precisa, criança, né? A não ser que seja uma criança atleta ou tenha recomendação pontual do uso dessa bebida. Caso contrário, não é bebida de oferecer para crianças. E outro ponto, pessoas, por exemplo, que têm hipertensão ou insuficiência renal, também só devem utilizar a bebida isotônica se houver real necessidade de indicação. Caso contrário, não bebam substituindo outros líquidos como água, que é muito comum, como sucos e chás, certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Assinem o canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assim vocês ajudam outras pessoas a se alimentar melhor também. E para quem quer saber mais coisas sobre nutrição, mais dicas, tem aqui embaixo o meu site. Entra lá e confira. Tchau, tchau e até a próxima!